Nós conversamos na aula passada a respeito da importância da ética na pesquisa. E para que possamos seguir um trabalho eticamente correto, nós temos que seguir algumas regras e algumas normas nas pesquisas acadêmicas. Então, nós vamos conversar um pouquinho nessa aula sobre as regras e as normas que são utilizadas nas pesquisas acadêmicas. Que regras são essas e que normas são essas? Primeiro, vamos lembrar que nós já falamos que toda pesquisa, para ser considerada uma pesquisa científica, uma pesquisa acadêmica, produtora de conhecimentos e saberes, que busca responder questões, que busca resolver problemas, ela apresenta algumas características, inclusive características que nós já abordamos em aulas anteriores, né? Então, quais os princípios científicos que ela adota, quais são as possibilidades de responder às questões que foram propostas, como que eu posso utilizar da experimentação ou de observações prévias que já foram realizadas sobre o assunto, quais os benefícios que essas pesquisas podem trazer, se as pessoas que vão participar, elas estão livremente participando dessas pesquisas, se elas consentem, né, com a realização dessa pesquisa e principalmente se demais esclarecimentos da pesquisa foram realizados para esses sujeitos. Então, algumas questões elas precisam ser consideradas para o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica. Então, eu não posso desenvolver uma pesquisa com um sujeito sem o seu livre consentimento, por exemplo. Apesar, né, de uma pesquisa desse tipo também produzir dados. No entanto, não são respeitadas questões éticas nessa pesquisa. Então, eu vou pensar um pouquinho sobre essas questões e como que essas questões normatizam o desenvolvimento de uma pesquisa. É uma norma que somente uma pesquisa que eu desenvolvo, uma pesquisa que eu desenvolvo aqui no Brasil, ela deve seguir? Não. São normas aceitas pela comunidade científica como um todo. Então, toda a comunidade científica segue algumas normas para a realização dessas pesquisas. Essas normas, elas trazem o rigor necessário para o desenvolvimento das pesquisas, elas comparam, né, padrões de qualidade no desenvolvimento da pesquisa, então até que ponto essa pesquisa ela é confiável. A gente ouve, por exemplo, pesquisas de opinião, né? Em épocas de eleição nós ouvimos, o candidato X apresenta tantos por cento de intenção de votos, o candidato Y tantos por cento de intenção de votos. Até que ponto essa pesquisa foi desenvolvida com rigor e até que ponto nós podemos confiar nesses dados que estão sendo apresentados por essas pesquisas que estão sendo divulgadas. Então, eu vou pensar como que esses dados são comprovados e como que esses dados são validados. Então, aí vai trazer o rigor no desenvolvimento dessa pesquisa e também eu vou conseguir analisar se algumas normas e algumas regras foram respeitadas no desenvolvimento de uma pesquisa, né? Buscando esse exemplo que eu acabei de citar, se você realiza uma pesquisa num determinado bairro, muitas vezes o resultado é um. Você realiza a pesquisa na cidade como um todo, o resultado é outro. Então, os dados, eles representam realmente, né, aquela população que está participando da pesquisa. Então, são normas e regras que vão trazer uma maior confiabilidade para os dados que eu estou divulgando. Onde eu posso acessar essas normas e essas regras? Já citei para vocês a ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nós temos que pensar que toda pesquisa científica, ela segue uma escrita culta, né? Então, eu não redijo um texto de uma pesquisa científica utilizando algumas abreviações coloquiais, utilizando algumas gírias, não respeitando a norma culta de linguagem. Então, eu preciso me preocupar com isso e toda pesquisa ela cita corretamente as suas fontes, né? Então, quais foram outros trabalhos e outra literatura que eu utilizei, que eu estou utilizando no meu trabalho, que eu consultei,
que servem como referências para o meu trabalho e como que eu cito esse material adequadamente, seguindo normas e regras que estão colocadas. Então, para exemplificar, se eu utilizo a ideia de um autor, se eu utilizo a frase de um autor, se eu utilizo dados obtidos em outros trabalhos e eu não cito a fonte, eu estou cometendo um plágio, né? E no Brasil, o plágio, ele é crime, né? Então, para não incorrer uma situação desse tipo, onde que eu vou consultar? Então, eu vou consultar algumas regras e algumas normas para trazer a referência correta desse material. Aqui eu trago um exemplo, né? Então, no texto houve a citação de uma ideia de autores, e daí lá na referência eu trago a citação correta desses autores. Então, o nome desses autores, o título do material, o ano que foi publicado, isso daqui está em negrito porque segue uma regra, isso daqui está em maiúsculo também porque segue uma regra, o nome da cidade, da editora, os 2 pontos, tudo isso segue uma regra própria. Então, outros pesquisadores e outras pessoas que vão ler esse trabalho vão entender o porquê que eu fiz a citação dessa forma, porque eu utilizei esse material no decorrer do meu trabalho, no decorrer da minha pesquisa. Olha, eu quero citar exatamente o que o autor trouxe, né? Por exemplo, ó, Carmo descreve: o empenho em analisar a competitividade nas transações comerciais é uma das consequências das posturas dos órgãos. Então, eu trago o ano, eu trago a página, está entre aspas, né? E depois, lá na referência, eu vou citar corretamente esse material. Ah, mas eu trago uma citação maior. Então, veja, ela está destacada do texto, ela está com outro tamanho de letra, ela tem a página que ela se encontra, o autor, o ano de produção. Então, todas essas regras, elas são determinadas. Nossa, mas eu preciso decorar todas essas regras? Como que eu faço? Então, você vai consultar as regras, né, as normas técnicas, você vai aplicar no seu trabalho. E à medida do momento que o pesquisador realiza outras escritas, isso vai se tornando algo bastante habitual no trabalho que ele desenvolve. Isso acaba se tornando um hábito, né? Para que eu não incorra também em não seguir algumas regras e algumas normas, eu preciso entender se essas referências, elas realmente também, né, elas também foram produzidas respeitando essas normas e essas regras. Porque às vezes você lê um artigo e esse artigo, ele cita outros trabalhos. Aí você cita o que aquele artigo citou. Será que foi aquilo mesmo? Se aqueles trabalhos realmente são importantes para o seu trabalho, leia aqueles trabalhos para que você tire as suas conclusões, para que você saiba se aquilo está realmente citado corretamente. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, de onde que vieram esses referenciais, né? Como que você localizou, se o que você leu realmente tem relação com o seu trabalho e realmente traz aquela ideia que você tinha lido anteriormente. E aí, como é que você vai apresentar isso de forma que isso esteja relacionado com o seu trabalho? Então, são regras que nós precisamos seguir. É muito comum nós encontrarmos discussões a respeito de plágio nas pesquisas e principalmente na divulgação dos resultados dessa pesquisa. Então, como que eu posso evitar o plágio? Primeiramente, seguindo essas normas de citação. Então, eu posso ter alguma citação que eu realizei no corpo do meu trabalho, que eu coloquei lá o autor e a página, mas eu não posso esquecer que lá no final, lá nas referências bibliográficas, aquela citação que eu utilizei lá no meio do meu trabalho, ela tem que aparecer e tem que aparecer de uma forma completa. Então, os plágios, né, eles ocorrem quando nós copiamos uma ideia, uma frase, uma redação um pouco mais extensa e não citamos a fonte. Também é plágio, né? Às vezes alguns alunos falam assim, mas eu escrevi com as minhas palavras, mas aquela ideia não foi sua, né? Aqueles dados não foram produzidos pelo seu trabalho. Imagine se todo mundo, né, realizasse uma leitura e então citasse com as suas próprias palavras, porque a palavra é dele, né? Então,
também configura plágio porque trata-se de uma ideia de uma outra pessoa. Então, você pode trazer uma escrita a partir das suas palavras, uma escrita a partir do seu entendimento, mas você vai citar de onde que aquelas ideias vieram, qual que é o referencial. E nós temos que pensar, né, num trabalho científico, que o plágio, ele se configura pela violação de direitos, tanto de direitos morais, que tem a ver com a autoria do trabalho, como também de direitos patrimoniais, porque as pessoas produzem, né? Podem vender um livro, por exemplo. Então, se uma pessoa copia as ideias daquele livro e vende, né? Ela está aí infringindo um direito patrimonial sobre aquele trabalho. Nós temos aí no Brasil uma lei que fala sobre plágio, porém essa lei, ela contempla direitos autorais de obras artísticas. Ela não fala sobre a questão de obras científicas e de obras acadêmicas. Por isso que, se vocês consultarem a lei, vocês vão perceber que lá fala assim, ó, que é possível a reprodução de pequenos trechos para uso privado, desde que feita por esse sem o intuito de lucro. E isso não é admitido na pesquisa científica. Nós não podemos reproduzir um pequeno trecho, até porque a pesquisa científica, ela vai ter uma publicação, né? Então, você não está, muitas vezes, obtendo lucro com aquilo, mas você está divulgando aquela ideia. Você está levando para outras pessoas uma leitura sobre aquele assunto. Então, na pesquisa científica, a cópia de pequenos trechos também configura um plágio. Então, pequenas partes também se enquadram na questão do plágio. E aí, eu posso pensar a respeito de como que eu vou organizar tudo isso. Então, nossa, eu li muitos materiais, eu fui realizando anotações, já fui inserindo partes no texto que eu precisava utilizar, que eu considerei fundamentais e importantes no meu material. E agora? Nossa, eu não sei onde que eu guardei aquele material que eu li. Eu não sei em qual livro que eu utilizei. Como que eu faço para citar tudo isso, né? É um problema? É um problema. Então, hoje, nós temos alguns softwares que você vai colocando neles as referências que você vai utilizando, os livros, os artigos, e ao final da escrita do trabalho, ele ajuda você a organizar as referências finais. Então, é uma ajuda muito interessante que contribui para entendermos um pouquinho tudo o que a gente utilizou e, inclusive, ajuda o pesquisador a não esquecer, né, de citar nenhum material. Muitas vezes ocorre um esquecimento não proposital, né? E muitas vezes aquilo, né, num trabalho extenso de muitas páginas, aquilo acaba passando desapercebido pelo pesquisador. Então, esses softwares, eles vêm para ajudar o pesquisador a organizar esses referenciais teóricos que ele utilizou. Então, uma boa estratégia para a gente seguir as normas, evitar plágios nas pesquisas científicas, é verificar se as fontes que eu estou utilizando realmente contemplam questões mais atuais e questões clássicas, né, sobre aquele estudo. Então, não só pesquisas atuais trazem informações pertinentes, como também estudos mais clássicos a respeito do assunto. Como que eu vou construir as referências? Então, o que eu tenho de novo? Eu tenho material que me ajuda, eu tenho um material que traz essas referências e vai organizando para que eu não esqueça nenhuma, então vamos utilizar esse material, né? Eu posso utilizar uma bibliografia que não é muito usual dentre as pesquisas que eu consultei, mas que ela é pertinente? Sim, justifique o uso dessa bibliografia, justifique o porquê que ela é pertinente para o seu trabalho. E também, né, é importante nos dias de hoje, quando nós falamos de pesquisa, quando nós falamos de divulgação, né, saber diferenciar o que é fato e o que é fake news, né? Nem tudo o que a gente lê por aí, nem tudo o que se divulga por aí, realmente é um fato. Muitas vezes é uma inverdade. E a pesquisa científica não pode trabalhar com
falsas notícias, não pode trabalhar com dados falsos, não pode trabalhar com algo que realmente não foi produzido a partir de um método científico. Eu trago até um exemplo, né, que foi publicado na revista Veja no ano de 83 a respeito de um suposto resultado de uma pesquisa, né? Eles divulgavam um experimento entre o uso genético de células de tomate e células de boi e a produção, né, de uma proteína e misturando essas duas células. Essa divulgação pela revista Veja, ela estava baseada numa divulgação de uma outra revista internacional e lá na revista internacional eles publicaram como sendo uma piada, como sendo uma anedota. E a revista Veja não percebeu essa situação e publicou nas suas páginas aquela anedota. E então, depois que foi verificar um pouquinho mais a fundo, né, percebeu, né, ela até citava questões que estavam lá na revista, ela percebeu que aquilo se tratava de uma inverdade. Então, ela teve que publicar, né, no número seguinte, aí uma errata, né, falando que aquilo não era um dado de uma pesquisa científica. Então, nós temos que tomar bastante cuidado, nós temos que ser muito rigorosos com o desenvolvimento da pesquisa para evitar esse tipo de situação. Até a próxima aula.